nos vermos, né? Sim. Olá, 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 boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito legal terem as câmeras, porque assim a gente pode ir conhecendo um pouquinho mais de vocês, né? A gente acaba conhecendo pelo nome, mas não conhece as pessoas, né? Como elas são, e é muito bom isso. Então, sejam bem-vindos. Eu sou a Kátia, coordenadora da EAD, da Escola de Educação e Humanidades. Eu sou a pessoa que responde para vocês quando vocês me procuram lá no Fale com a Gente, quando vocês precisam de ajuda, quando vocês também querem elogiar, querem dar sugestões, querem reclamar. Então, sou eu que atendo vocês pela Escola de Educação e Humanidades. Então, eu estou aqui para agradecer à professora Karina pela disposição dela, do tempo dela, para estar conosco, para dividir conosco todo o conhecimento dela. Vocês vão ver que vai ser um tempo muito valioso, muito interessante. E quero agradecer a todos os participantes. Nós temos pessoas dos cursos presenciais, do curso EAD, pessoas que são nossas convidadas, que já são formados, que estão procurando uma pós-graduação, estão procurando dar continuidade na questão da educação bilíngue, e vieram ao lugar certo, porque a Karina é a nossa expert em educação bilíngue, né, Karina? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos ficar com ela. Vocês podem ir colocando as perguntas ali no chat. Eu vou ficar aqui para mediar. A Karina vai, então, trazer algumas coisas para vocês. Depois a gente abre, o microfone está aberto também. Quem quiser falar, não quiser escrever. Aqui é o nosso espaço de bate-papo. Os encontros que nós chamamos de Conexão Humanidades, eles têm essa função, vamos dizer assim, né? O nosso objetivo é esse, que todo mundo abra a câmera, abra o microfone, fale com a gente, converse, faça perguntas, questione e aproveite muito esse momento para engrandecer. Ontem nós tivemos um momento com 5 profissionais da pedagogia, que trabalham em diferentes contextos, e vieram contar também para os alunos. E aí acabou surgindo vaga de emprego, acabou surgindo oportunidades para os estudantes. Então, esse é o nosso espaço. Então, boa noite, sejam bem-vindos. E vamos ouvir a Karina agora. Vamos lá. Vou colocar minha apresentação novamente. Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Obrigada pela presença de vocês. Eu confesso que estou meio insegura, né? Quem que vai vir, quem que não vem. E aí, quando a gente chega aqui, começam a vir esses nomes, né? As carinhas conhecidas. E é muito bacana ver, né? Colegas, irmãs, né? Pessoas que estão no meu dia a dia. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. E a ideia é essa mesmo, né, do convite, que a gente tenha esse bate-papo, essa discussão desse assunto que está sendo dito a toda hora, né, a gente está rodeado por esse assunto, e a ideia é que a gente converse mesmo, a gente discuta, tá? Não tem a intenção de ficar palestrando, tá? Sintam-se bem à vontade. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernandes, com os meus vários papéis sociais, né? Sou esposa, sou filha, sou irmã, sou mãe de gêmeos, sou professora do curso de letras, PUC, né? Sou coordenadora dos cursos de especialização em bilinguismo e teoria e prática da tradução profissional. Então, hoje a gente está aqui, né, para discutir um pouquinho sobre a educação bi, multi, pluri, e a gente vai chamar de bi, multi, pluri, e entende-se tudo como a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Então, eu organizei, Karina, né, só encontros... um pouquinho, tá? Só fecharem os microfones e as câmeras para a conexão ficar melhor, e depois aí a gente abre na hora do bate-papo, tá bom? Por favor. Uhum. Tá. Uhum. Tá, então eu organizei o encontro da seguinte maneira, tá? Primeiramente, eu pensei em conversarmos sobre o contexto brasileiro, em seguida, os benefícios do bi-multilinguismo, dessa educação, tá? Aí nós discutiremos um pouquinho sobre essas ofertas desse tipo de ensino, e então vamos dialogar sobre as diretrizes,
ok? Então, todos nós sabemos que a gente vive num mundo multilingüe. Isso não é novidade, né? É um mundo com uma imensa diversidade cultural e, consequentemente, essa diversidade toda linguística. Então, isso não é novidade para ninguém, não é? Agora, o plurilinguismo, como a gente sabe, não é um fenômeno novo. Talvez esses nomes, né, bilinguismo, multilinguismo, plurilinguismo, talvez isso seja novo, mas o fenômeno em si não é novo, certo? As diversas línguas, elas sempre existiram, as fronteiras, elas sempre estiveram lá, a educação bilíngue, ela sempre existiu, não é mesmo? Então, muitas comunidades, elas estão habituadas a usar duas ou mais línguas, dialetos, né? Muitas famílias utilizam isso. Agora, será que as escolas, e principalmente, a gente pensar nessa questão histórica e tudo mais, será que as escolas de fronteiras, principalmente, será que elas já não estavam ofertando uma educação, né, adequada para esse contexto, em que há essa mistura de línguas, principalmente nas fronteiras? Então, será que essa educação bilíngue ou multilíngue, será que ela não estava acontecendo? Será que ela já não tem acontecido há muitos anos, não é? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, o nosso país, né? Vamos pegar o Brasil como exemplo. Veja, é um país extremamente eclético, né? Com várias crenças, várias culturas, vários dialetos, né? Enfim, desigualdade e diversidade ao mesmo tempo, né? Esse plurilinguismo pensando nas línguas de populações indígenas, crioula, afro-brasileiras, surdas, imigrantes. Então, tudo isso já está acontecendo no nosso país e não é de hoje, né? Não é um fenômeno novo. E isso é importante a gente pensar um pouco, porque por que está acontecendo isso agora, então? Né? Isso que a gente vai discutir. Por que está acontecendo agora, sendo que o nosso mundo já é assim, nosso país já é assim, não é? Então, se pensarmos agora, o que tem de diferente agora? Será que é essa valorização da língua inglesa? Será que é a globalização? Será que é essa evidência de que hoje estamos com uma língua de prestígio sendo utilizada como a língua franca, né? E assim, vários fenômenos que estão inseridos na valorização da língua inglesa, que eu não vou entrar aqui no mérito agora, mas será que é por ser a língua inglesa? Será que é pela rápida tecnologia que nós estamos tendo? Então, aí o acesso ficou mais fácil, teoricamente, né? Não vamos generalizar essa questão do acesso, mas será que é porque a tecnologia permite que as culturas estejam mais próximas? Ou o que está acontecendo nesse momento para que a gente pare e reflita mais ou olhe mais para a educação bilíngue do que a gente olhava antes, sendo que ela já acontecia, não é mesmo? Então, quando a gente pensa... Olá, Josélia, boa noite. Então, quando a gente para pensar, né, quais são os benefícios? Então, isso já está acontecendo, né, isso já está acontecendo, essa educação bilíngue, e aí a gente tem que parar e refletir um pouco, né? Quais são esses benefícios dessa educação, dessa oferta, né? Eu vou listar alguns aqui, alguns dos benefícios, mas assim, eu entendo que existem vários outros, e até vou dar oportunidade daqui a pouco para vocês também listarem alguns, ok? Mas alguns dos benefícios que eu penso que, né, são importantes para refletirmos em relação ao bilinguismo. Então, primeiro, quando aprendemos uma nova língua, né, quando estudamos, ou quando conhecemos, ou quando falamos uma outra língua, é muito comum refletirmos a nossa própria cultura, né, os nossos aspectos linguísticos. Então, porque nós comparamos o que nós já sabemos com esse novo. Por mais que algumas vezes o processo bilíngue ocorra ao mesmo tempo, em que eu aprendo duas línguas ao mesmo tempo, isso também é bilinguismo, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a concepção da palavra,
Mas, quando eu estou em contato com duas línguas, eu reflito sobre elas, eu reflito sobre a cultura de cada uma, eu reflito um pouco sobre o certo e o errado, sobre os costumes, sobre o uso da língua, né, sobre essas associações, sobre o modo de pensar. Então, isso é uma coisa muito positiva, né, você refletir sobre a própria cultura quando você entra em contato com outra cultura e, consequentemente, outra língua, não é? Aqui eu acho muito legal um exemplo que eu uso, como eu já falei, né, que eu tenho as minhas crianças e eles são bilíngues, e quando a gente usa duas línguas ou duas culturas no nosso dia a dia, tem coisas que a gente não consegue expressar da mesma maneira. Então, por exemplo, se eu vou falar para eles que a gente vai passear, eu não consigo. Oi, pessoal, acho que a Karina caiu. Vamos aguardar um minutinho. Sim, essa está sendo gravada, Karina? não se preocupe. Acho que deu uma parada. Oi, voltei. Tá, deixa eu voltar lá. Mas está sendo gravado sim, Edson, tá? Fique tranquilo. Então, essa questão do refletir sobre duas culturas, sobre o uso das palavras, eu estava falando da questão dos meus filhos, né, que eles são bilíngues, e quando a gente usa a expressão passear, eu poderia falar let's take a walk, por exemplo. Só que a gente usa ao contrário, a gente usa let's passear. Porque o significado da palavra passear em português, para nós, para mim, ela não tem o significado do let's take a walk. E eu tenho uma amiga que ela fala em alemão com os filhos dela. E quando ela me viu falando inglês com os meus filhos e eu falei let's passear, ela falou, não acredito que você também usa passear. Porque ela fala só em alemão com os filhos dela. E ela também usa o verbo passear. Então, mas isso, o que está implícito? Que não é só Vou compartilhar de novo. Ok. Voltou. Vou fechar. Tá. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto também. Opa, desculpa, sou eu. Aí. Tá. Então, um dos aspectos que eu considero um benefício é a questão de refletirmos, né, a nossa própria língua e a nossa própria cultura. Outro aspecto que eu penso que é positivo quando a gente estuda outra língua é essa questão do respeito à diversidade, ao diferente, porque quando você vê que não é só a sua língua que é a correta, você, consequentemente, vê que não é só a sua cultura que é correta, aí você começa a olhar diferente. Então, você começa a respeitar essa diversidade. Você tem mais tolerância quando você conhece o outro. E, ao conhecer outra língua, isso acontece. Você começa a ver outras possibilidades que não só da sua língua e da sua cultura. E outro benefício que eu penso é a questão de resolvermos conflitos de modo mais amplo. Por quê? Quando nós temos que pensar em duas línguas, né, quando temos, a gente tem mais possibilidades, principalmente no âmbito da comunicação. Como exemplo, eu pensaria assim, o falante monolíngue, estou colocando entre aspas, já que minha câmera está fechada, eu vou falar quando eu uso aspas. Então, o falante monolíngue, porque essa questão do monolíngue também é uma discussão muito grande. Então, quando a gente tem o falante monolíngue, ele vai adequar a sua fala em relação ao seu contexto, né, às situações comunicativas. O falante bilíngue, ele também vai fazer isso. Só que além de fazer essa adequação, ele vai
fazer uma seleção de língua. Então, e quando ele não fizer a mistura, e essa mistura às vezes é necessária. Então, veja, quando ele tem um conflito, principalmente um conflito de comunicação, a pessoa bilíngue, multipluri, ela tem uma amplitude na resolução diferente da pessoa que tem o conhecimento de uma língua só, certo? Isso é o que eu penso. Agora, eu trouxe aqui simples, pelo menos simples, 3 benefícios de ser bilíngue, multilíngue e plurilismo. Agora, eu queria ver se vocês poderiam participar um pouquinho e colocar aqui a opinião de vocês. Quais seriam outros benefícios de ser um falante bilíngue? Vocês conseguem listar alguns ou algum outro? Eu posso falar? Oi. Uhum. Pode. Ah, tá. Eu acho que Oi, Érica, pode falar. Isso. Eu acho que a associação que a gente faz entre o léxico, tanto do seu próprio idioma, quanto outros que você vai aprendendo, ele é muito, muito grandioso. Então, eu acho que reforça isso que você está falando mesmo. Quando você consegue lidar com alunos que estão aprendendo, às vezes, um segundo idioma fora o seu próprio idioma, a gente consegue falar de aspectos não só culturais, a gente consegue falar de aspectos lexicais, gramaticais, de forma muito mais ampla e aprofundada. E essa percepção deles é mais rápida. Uhum. Sim, uhum. Obrigada, Érica. Eu concordo, né, essa rapidez de pensamento, né? Vou ler alguns comentários aqui, né? Então, poder viajar mais, refletirmos a cultura do outro, o acesso à informação que a maioria não tem. Então, essa questão da informação é muito relevante. Você ter a informação de primeira mão, ou first source, também é uma incógnita, né? Porque a gente passa do oral para o escrito, do escrito para o oral, e essa transformação, né? Essa tradução, ela acaba tendo suas nuances, né? Que o pessoal da tradução sabe bem, mas é isso, você também ter esse acesso que outros não teriam, né? Outros ainda não têm por não ter conhecimento à língua, né? A agilidade do pensamento, né? Quem conhece a Natália sabe como funciona isso para ela, né? E essa questão do pensar e selecionar línguas, né? Nós ficamos mais empáticos, exato. Mais oportunidades de estudo, sim, isso é inegável. Alguns vão falar, alguns não gostam do fenômeno, né, da língua inglesa ser a língua franca e toda essa discussão, mas é inegável que abre oportunidades, né? Nós temos oportunidades de emprego, oportunidades de estudos, quando temos uma segunda, terceira, né, ou demais língua. Temos conhecimento, né? Exercício de empatia, com certeza, pensamento lógico avançado, as relações interpessoais, retardo do envelhecimento, né? Porque você está exercitando o teu cérebro a todo momento, né? Desenvolvimento cognitivo, facilita a aprendizagem de outras línguas. Isso é muito verdade, né, Maria Ruth? Porque quem tem a experiência de aprender uma terceira língua sabe que não vai se remeter à primeira língua mais, vai se remeter à segunda língua. Então, esse pensar línguas anteriores, né, faz também você refletir mais línguas e mais culturas. O acesso a informações, como a gente conversou, né, você ter esse acesso por ter o conhecimento da língua, interpretar o mundo de forma mais flexível, conseguir ler livros direto do original, né? E aí, né, Raquel, a gente vai discutir o original pela questão da tradução, e eu sei que você deu risada por causa disso. Maior controle cognitivo, as experiências,
a possibilidade de nos conectarmos com mais facilidade a pessoas de diferentes áreas e culturas, independentemente delas serem falantes da mesma língua que nós ou não. Sim, Júlia, isso é muito verdade, porque por mais que você esteja em um ambiente, como eu já estive, dentro da PUC, em que um francês veio conversar comigo, e ele viu que para mim era mais fácil eu me comunicar por meio da língua inglesa e não por meio da língua francesa, a nossa língua franca naquele momento, a nossa língua de discussão, de comunicação e de inteligibilidade foi o inglês. E isso é muito valioso. Então, você poder ter uma língua em comum, por mais que as nossas primeiras línguas fossem diferentes naquele momento, né? Um melhor desenvolvimento, novas oportunidades, envelhecer mais devagar. Não é que vai deixar de envelhecer, não é? Conhecimento de diferentes culturas, legenda, isso é vida, né, Júlia? Porque você tem que assistir alguma coisa dublada ou legendada, às vezes dá muita ansiedade, dá muita agonia, né? Ser mais tolerante com a língua e cultura estrangeira. Uma vez eu li a seguinte frase sem autoria: só conseguimos conhecer a nossa língua e cultura no contraste com a outra. Exatamente isso que a gente estava conversando. Maiores experiências. Olá, Edson. O Edson no exterior. Com certeza ajuda a criança. Os meus alunos de português aqui nos Estados Unidos, essa sensibilidade intercultural, né? A apresentação tá parada ainda ali, Agnaldo. Tô só com a minha voz aqui, mas a apresentação tá parada ainda, tá? Tô só lendo os comentários. Tá. Deixa eu ver. Luana falou, além do fato que a partir do estudo da segunda língua, nós também passamos a refletir sobre nossa língua materna, e sendo assim, comparamos a estrutura de ambas, a fim de compreendê-las de forma mais profunda, exatamente. E complementando o que a professora Inês disse, a Raquel menciona, citando Saramago, eu preciso sair da ilha para ver a ilha, né? Não nos vemos, não saímos de nós. Exatamente, verdade. Então, muito obrigada pelas contribuições, foram várias e acredito que todas elas são válidas. Então, nós conseguimos pensar aqui o quanto que é valioso isso. Vejam quantas coisas boas tem, né, em você ser um bilíngue, você ter esse conhecimento de outra língua, o quanto isso é positivo. Agora, o que eu questiono e que entristece, né, o que, se a gente parar para pensar, é a seguinte questão. Veja se mudou meu slide, por favor. Me avisem. Meu slide mudou? Não? Então, deixa eu voltar. Não. Porque é aqueles slides impactantes, entendeu? É hora do impacto. Benefícios. Então, deixa eu... Você estava nos benefícios, né, Karina? Ela que estava aberta era benefícios. Agora vai aparecer. Aí. Agora foi, né, pessoal? Quem tem direito? Então, quem tem direito, né? Quem tem direito a isso tudo que vocês falaram, que a gente mencionou, a toda essa oportunidade, a todos esses benefícios. E aí, claro que a gente vai discutir que não é para todos, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, que têm esse acesso, né? O direito, todo mundo tem o direito de ter isso, todos os benefícios que vocês mencionaram. Agora, como que é a realidade, né, das pessoas, enfim, né? Deixa eu ver o que a Thalita colocou. Os surdos aprendem sempre, trabalham mais línguas, primeiro a linguagem de sinais ou leitura labial, depois vem a língua do país. Trabalhei com surdos, a língua inglesa, e foi até tranquilo, os resultados foram sempre positivos. Sim, Thaís, porque é uma outra língua, e aquilo que a gente falou antes, quando você tem uma primeira língua, uma segunda e uma, né, a terceira adicional, enfim, não vamos discutir a questão dos termos aqui, mas quando você, é muito mais fácil, né, o teu cérebro já está melhor programado, vamos dizer assim, para aprender
essa outra língua, né? E é bem isso, tudo isso, essa questão da leitura labial, né? A língua dos sinais, aí a língua do próprio país, e aí a língua inglesa, né? Aí, já voltei. Não se preocupe, aí eu volto, gente, né? Senão eu não vou sair. Então, vendo o meu slide? Sim, tá Tem certinho, slide cara. vocês? Tá direito. Então, Tá sim. então tá. Uhum. Ok. Então, assim, quando a gente fala essa questão do acesso da oportunidade, temos o seguinte: as possibilidades. Então, de modo geral, né, quais são as possibilidades da pessoa ser bilíngue, né? Então, uma das possibilidades que a gente tem é a questão da família. Então, como a gente discutiu no início, a questão das famílias de fronteira, os imigrantes. Então, essa possibilidade, às vezes, até a possibilidade que eu estou dando, essa oportunidade para os meus filhos de serem bilíngues, porque eu tenho esse conhecimento da língua. Então, é toda uma questão de oportunidade que, infelizmente, nem todas as pessoas têm. Então, primeiro, essa questão da possibilidade de você aprender uma segunda língua ou ter o conhecimento, né, junto de duas línguas ao mesmo tempo, porque os seus pais trazem isso, né, e aí junto dessa língua vem a cultura, e aí como já conversou um pouco antes, quando você traz a sua língua, você traz a cultura, você traz os fatores emocionais dentro dessa cultura, dentro desse uso da língua, então tudo isso está dentro da família e uma das possibilidades de ser o bilíngue, né? Outra possibilidade são as escolas de idiomas. Então, assim, de modo geral, tá, gente? Nós temos as pessoas autodidatas, né? Podemos ter outras questões, mas, assim, de uma maneira mais ampla, a gente consegue perceber assim: ou a sua família vai te oportunizar porque é uma família de fronteira, um imigrante, ou porque é uma família que teve uma oportunidade de conhecimento da língua e está trazendo isso para você, ou você teve a oportunidade de ir para uma escola de idiomas. E aí, a gente sabe que isso tem um custo e que não é para todo mundo, né? Então, nem todos têm essa oportunidade. Também tem a questão do interesse dentro dessa escola de idiomas, porque eu posso ter uma família que acha que pagar um curso de inglês, por exemplo, é mais importante do que tal outra coisa, que outra família não vai considerar tão importante. Então, tem a questão do interesse da família e da pessoa, né? Eu fui uma pessoa que desde o meu primeiro salário, eu paguei o meu curso de inglês, então era uma questão de interesse. Então, alguns têm e outros não têm. E aí, a gente vai pensar, né? Essas são as possibilidades, e essas possibilidades, elas não são tão inclusivas, não é mesmo? E aí vem o que tem nos intrigado ultimamente, né? É o crescimento dessa oferta de educação bilíngue. E, claro, referente principalmente agora à língua inglesa, né, que nós estamos abordando aqui. Então, veio toda essa questão mercadológica da língua inglesa, certo? Vocês estão vendo o meu slide sobre mercado, isso? Ok, porque o próximo é muito importante. Então, assim, agora, né, a gente foi bombardeado. Então, eu vou passar, assim, alguns exemplos. Eu não estou fazendo propaganda nenhuma, não estou criticando nada. Eu só fiz uma pesquisa rápida no Google e encontrei isso que vocês vão ver agora, tá? Então, ensino bilíngue, quanto mais cedo, melhor. Ensino bilíngue, moda passageira ou investimento necessário. Escolas bilíngues se espalham pelo país. Isso é bom e custa caro. Escolas bilíngues vêm ganhando cada dia mais a preferência de pais de alunos. Aí aqui tem, né, o exemplo de uma escola, né, investir em educação de qualidade legal para as gerações, terem
primeira rede de escolas bilíngues ou mais aulas bilíngue. Karina, você pode repetir o que você falou desse slide, porque cortou bastante a sua voz. Se você puder repetir, que você começou falando das diferentes oportunidades, escolas, mas depois cortou bastante. Tá. Então, o que eu mencionei aqui é que eu trouxe alguns slides. Os slides estão aparecendo, né? As fotos estão aparecendo para vocês? Então, sim, isso sim. Tá. Então, tá. Ok. Para a Thalia, não. Então, o que eu estava mencionando... Oi, Laiane. O que eu estava mencionando é que não quero aqui trazer nenhuma propaganda, né? E também não quero trazer nenhuma crítica. Eu só fiz uma pesquisa rápida no Google e encontrei todas essas notícias em relação a essa questão do rápido crescimento da oferta da educação bilíngue, tá? Em nosso país. E aí tem mais algumas. Né? Então, ensino bilíngue, a língua como ferramenta de aprendizagem e de comunicação, fluência em influência, onde você estiver, em mundo globalizado, pais buscam escolas bilíngues, educação bilíngue, programa de educação bilíngue, tá? Então, assim, isso é apenas, assim, uma busca rápida e a gente vê como o mercado, né, explodiu essa questão de educação bilíngue, projeto bilíngue, escola internacional bilíngue e toda essa onda, né, que a gente, né, vem vendo que tem acontecido. E, ao mesmo tempo, o que eu gostaria de salientar aqui é entendemos a existência, seriedade, do profissionalismo, competência de muitas escolas que se intitulam bilíngues. Então, elas oferecem um ensino que oportuniza a aprendizagem de conteúdos por meio de uso da língua inglesa, capacitados, utilizando o e tudo mais. Então, entendemos muito bem toda a seriedade. Agora, onde está o problema? O problema recai sobre as pessoas que sentam 1 hora semanal, ou quem sabe área, né, na área, e se intitula. E aí é isso que eu gostaria de discutir também um pouco. Puxa, Adriana. Aí eu gostaria de discutir isso. O que realmente é uma escola bilíngue, né? O que faz uma escola ser bilíngue? O que significa, o que significam essas ofertas, não é? Vamos lá. Trabalho no colégio bilíngue tinha entre 150 alunos, só no ensino médio, 2018. Expandiu para mais de 500 alunos em 2019, inclui 8º e 9º anos. Em 2020, o colégio tem mais ou menos 1.000 alunos, ano ao ensino médio. Isso por causa da oferta. Só um pouquinho, pessoal, a Karina deve estar voltando. É uma pena, né? Tá cortando, sim, também concordo com vocês, porque eu também estou aqui mega interessada em ouvi-la. Não sei se agora melhora, né? Tá todo mundo de câmera fechada, ela também. Vamos ver se a gente consegue que ela volte aí e melhore a conexão. Todo mundo tão curioso, né, para ouvir tudo que ela tem para falar, eu também. Vamos ver aqui, faz parte mesmo. Nunca foi tão real isso, né? A gente se organiza, se prepara, mas na hora H, né, a gente fica à mercê da tecnologia, né? E às vezes as coisas acontecem. Mas vamos mais um pouquinho.
A professora Josélia está aqui com a gente também, a coordenadora do curso de nos acompanhando aqui. Vamos ver se a Ana volta aí já. Tá reconectando, tá? Então, eu vou compartilhar, porque eu coloquei essa informação ali. Oi, Kátia. A Karina voltou. A Karina vai voltar. Né, porque o colégio onde eu trabalho, né, ele tem essa questão. É um colégio que era de ensino médio, classe, né, que iniciou suas atividades em 2013. Aí tinha 13 turmas de ensino médio. O ano passado eles abriram para o fundamental, né, 8º, 9º ano, e esse ano os pequenos. E é fantástico porque assim, muito rápido, né? É um crescimento enorme e tem fila de espera. E o motivo é a questão da educação bilíngue e também porque é um colégio de tempo integral, né? Isso atrai as famílias. Sim. Mas muito interessante como cresceu, né? Uma coisa fantástica. Nós temos discutido até, e eu convidei alunos de outros cursos, de química, física, todos os cursos que nós temos de licenciatura, matemática e até ciências da religião para participarem hoje, porque é um assunto que também diz respeito a eles, né? Não é só o profissional de letras que precisa ser preparado para essa nova escola, né? São os outros também. Então, eu convidei-os, né, para participar, para que eles também pudessem ir pensando que o professor de química, de física, matemática, também tem que ter esse olhar e se preparar, como a Karina está trazendo para a gente. Cá, conseguiu voltar? Voltei. Iniciei aqui, quem sabe. Tá. Eu ouvi um pouco vocês conversando sobre, né, essa questão das ofertas, né, e verdade, Edson, né, que a gente possa ter no ensino público. Isso. Então, as várias ofertas de emprego, né, vocês já pedem conhecimento de ensino obrigatório. Independente da disciplina. E aí a gente vai ter essa diferença do ensino infantil, do fundamental e do médio, né, pela questão dos professores. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da formação dos professores e o que requer, né, mas tem essa diferença, né, do nível de ensino que a pessoa está trabalhando, certo? Então, assim, né, já conversamos um pouquinho assim, o que significa, então, ser uma escola bilíngue, né? O que faz ser uma escola bilíngue? E alguns pontos que nós temos que pensar é a questão do conceito de língua. Então, assim, qual que é a definição que essa escola tem de língua, né? Qual é o conceito de bilinguismo? Qual é o conceito de aprendizagem de uma segunda ou terceira língua? Quais são os aspectos linguísticos que essa escola considera? A questão da fluência, o que é fluência para essa escola, né? O que é proficiência de língua? O quanto essa escola pensa em relação à interculturalidade, aos aspectos sociais, quais são as estratégias de aprendizagem utilizadas, né? Então, assim, é preciso pensar como as línguas são usadas, as duas línguas, no caso, e se há um papel significativo no uso dessas línguas. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Isso, então, assim, proficiência e fluência são coisas distintas. E como que a escola está vendo isso? Qual é a visão da escola em relação a isso? Então, isso é importante você refletir quando você pensa em uma escola bilíngue, não é mesmo? Outra questão, qual que é a abordagem dessa escola? Então, como que essa escola, ela está se adequando ao currículo, como que ela adequa a sua oferta, né, a sua grade, como ela está se adequando? Aí a questão, o programa bilíngue vem muito da oferta, né, o que a escola está oferecendo, e aí dentro dessa oferta, né, qual é a concepção, qual é a definição, qual é a abordagem, né? E também a formação dos professores,
que é o que, né, vocês começaram a discutir aqui. Qual é a formação desses professores que estão inseridos nessas escolas? É um professor que passou um ano num país em que a primeira língua é o inglês, e aí a pessoa já está dando aula. Será que essa é a formação adequada para o professor de educação infantil ou da educação fundamental, ou até do ensino médio? Né? Então, qual seria essa formação adequada? Né? Não, pelo amor de Deus, né? Não. É sempre bom, né? Muitos cursos privados deixam isso meio a desejar. Sim, a questão é mercadológica, né? Então, eu digo que faço uma coisa e faço outra, ou eu nem digo, e os pais acham que faço, e eu não faço, né? Tem escolas que meio dizem, e os pais acreditam que é uma outra coisa, né? Então, qual é a formação adequada para esses professores e os profissionais também que estão inseridos? Porque dependendo do que a tua escola propõe, eu preciso que outros profissionais também tenham conhecimento da língua, não somente os professores. Então, como que o meu corpo docente é formado? Né? Será que eu penso nessa formação contínua, né, da minha escola? Então, assim, são vários aspectos, né? Vários aspectos a acessar e discutir. Pode falar, Selma. Ainda não veio. Tá, não veio o seu áudio, mas fique à vontade, tá, Selma? Quando você precisar conseguir falar, daí eu dou um espacinho para você, tá bom? Pode, Érica, pode falar. Eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho da experiência que eu tenho. Eu trabalho em uma escola municipal bilíngue, que é a primeira escola pública desse município onde eu atuo. E todos os professores, independente da área de conhecimento, eles precisam ter conhecimento de língua inglesa. O professor de matemática. Por quê? Porque a gente faz um trabalho de forma muito integrada, muito interdisciplinar. Né? Então, assim, essa escola, o primeiro ano dela foi o ano passado, e aí a gente pegou alunos, assim, a gente recebeu alunos, né? Eles fazem uma prova para poder entrar nessa escola, e a gente teve um trabalho, assim, de nivelar esses alunos, porque vieram de realidades muito diferentes. Né? A gente sabe que um município, uma escola da região central, não atende alunos da mesma forma que atende lá numa área bem remota. Né? Uhum. Mas essa prova que eles fizeram foi aberta para o município todo. Então, a gente fez um trabalho o ano passado, que foi a gente tentar nivelar esses alunos, né? Minimizar todas essas diferenças que vinham, inclusive trabalhando o aspecto emocional, porque muitos deles não se sentiam capazes de aprender um outro idioma, né? Então, acho que é o David Marsh que fala que a gente tem que ter um olhar para a autoestima, porque você ensinar uma outra língua, ela pode potencializar e elevar a autoestima, ou ela pode derrubar um aluno. Uhum. E este ano a gente entraria com todas as outras áreas de disciplina, né? A cada 2 professores, por exemplo, eu trabalharia auxiliando o professor de arte e o professor de história, junto com uma outra professora de língua inglesa. E aí vê essa loucura toda que estamos inseridos, e no meio dessa loucura nós perdemos a nossa diretora, que foi a pessoa que idealizou e pensou nessa proposta da gente trabalhar os pilares do bilinguismo nessa escola. Então, estamos ainda com esse desafio maior, como vamos fazer? Mas nós vamos fazer. Sinto muito, sinto muito. 1, 2, 3, testando.
Oi, Thelma, pode falar. Ah, apareceu? Ai, nossa, tava brigando aqui com o computador. Então, essa questão do professor que você estava falando, né? Eu estava lendo assim, umas reportagens para fazer até uma apresentação de pesquisa educacional da PUC mesmo, e eu achei que muitas pessoas têm preconceito com professores que nunca saíram do país, mas que falam inglês e dão preferência para os nativos. Mas qual a sua visão em relação a essa situação? Porque eu particularmente penso, por exemplo, tudo bem, assim, eu trabalhei 2 anos nos Estados Unidos, morei no Canadá, mas eu vejo que quando você aprende a docência, né, é muito diferente de como você fala na prática. Tem muita diferença, na verdade. Não é assim, como você mencionou anteriormente, a pessoa passou 1 ano fora, ela pode dar... Não pode. Assim, ao meu ver, por tudo que eu já venho estudando, assim, como você mencionou também anteriormente, o autodidata, eu tenho N livros aqui que eu estudo muito por conta que eu sou apaixonada pelo inglês. E eu vejo nitidamente isso, mas eu vejo também um preconceito muito grande com aqueles professores que nunca saíram. Assim, quem me conhece sabe a discussão que eu tenho sobre essa questão do falante nativo, não nativo, o que é ser nativo. E aí é só a gente reverter, entendeu? É só a gente reverter. Você pega qualquer pessoa da tua família, pensa em alguém da sua família. É um nativo, é um falante de língua portuguesa. E será que esse falante nativo de língua portuguesa da sua família é um bom professor de língua portuguesa? É só isso, entendeu? Que a gente tem que pensar. Então, o falante não faz professor. Essa é a minha opinião. E aí a gente tem que pensar na formação do professor. Quem é esse professor? Qual é a formação que ele tem? E o conhecimento de língua, ao meu ver, não é o primeiro aspecto. Porque se ele tem conhecimento de língua e não sabe utilizar estratégias de ensino adequadas ao contexto que ele está inserido, que é diferente no município da Érica e é diferente no meu contexto como professora da PUC, que é diferente dos meus alunos que fazem estágio na rede pública. Então, os contextos são diferentes, né? Então, não tem como você só saber língua, se você não tiver uma estratégia adequada ao contexto. Então, o falante nativo não faz professor. Assim como essa pessoa da família que você pensou, não é alguém que vai ser um bom professor de português, de língua portuguesa. Né? E sem mais a dizer. É um fato, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, tá? Mas a gente vai falando aqui. Agora, eu queria conversar um pouquinho sobre as novas diretrizes, tá? Ainda tem um pouquinho aqui, Kátia. Podemos, né? Vai em frente, tá indo. Ótimo, vai mais um pouquinho, tá? Então tá. Então eu vou falar agora um pouquinho sobre a questão das diretrizes, tá? Então, quais são as novas demandas das diretrizes curriculares nacionais para a oferta da educação plurilingüe no Brasil? Então, vocês já sabem, né, que tem um parecer, que tem esse novo pensamento da inclusão na diretriz. Nós não vamos falar aqui da questão indígena, da questão surdos, né? Então, isso a gente já tem contemplado na legislação, não estou dizendo que isso já ocorre, né? Mas vamos focar agora só nessa questão da língua inglesa, tá? Principalmente pela questão do tempo e tal. Então, assim, o que a diretriz propõe, assim, ao meu ver, 3 coisas que me chamam muita atenção a transparência, a carga horária e a formação de professores. Quem, né, me conhece sabe que eu adoro a questão da formação dos professores e falar sobre isso. Então, assim, a transparência, o primeiro aspecto não é porque a sua escola oferta uma educação bilíngue que é boa escola, tá? Então, ser transparente significa que você pode ser uma boa escola e não ter uma educação bilíngue, mas você ser bom no que você se propõe a fazer.
Então, talvez a sua escola, ela seja uma escola boa pela abordagem que ela faz, pelo ambiente físico que ela tem, pela crença, pelas estratégias, né? Enfim, a tua escola pode ser boa e pode ser reconhecida por vários aspectos. Agora, se ela vai ofertar um projeto bilíngue, então que a sua escola seja transparente. É um projeto bilíngue. E nesse projeto bilíngue, nós iremos fazer isso, isso, isso. Mas não é uma escola bilíngue, é uma escola que tem um projeto bilíngue. Então, que você deixe claro isso, tá? Então, a primeira coisa que eu gostei muito das diretrizes, né, e até ouvindo o professor Ivan em algumas lives em que ele esteve, ele falou muito claro isso, né? Essa questão da transparência. Obrigada, Mayara. Imagine, obrigada. Então, a primeira questão é a questão da transparência, tá? Que eu acho que é muito bacana e é primordial. Então, não significa que, não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. Você pode fazer, só que deixe claro o que você está fazendo, deixe claro o que a tua escola está se propondo a fazer, né? Aí, a carga horária. Então, a carga horária, né, conforme o parecer, na educação infantil, 30% de suas atividades curriculares deverão ser realizadas na língua adicional. É a grade curricular, tá? E o mesmo para a educação fundamental e para o ensino médio, 20%. Então, veja, é o curricular. Dentro da sua grade curricular, 30%, né, deve ser o meio de instrução, a língua inglesa, no caso. 30%, 30% e 20%. Isso é na educação infantil e na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, ok? Agora, de novo, se a tua escola quer fazer algo no extracurricular, tudo bem, né? É algo optativo, é complementar, não é para todos, né? Então, quando a gente fala que a nossa escola é bilíngue, é para todos. Então, esse 30% é para todos, esse 20% é para todos. Então, isso que a escola tem que refletir quando ela vai se intitular bilíngue ou quando ela vai mencionar que ela tem um projeto bilíngue. E aí, a gente entra na grande discussão que vocês já começaram a discutir e tem muita discussão, que é a formação dos professores. Sim. Tem que ser formado em letras. Letras não pode atuar na educação infantil. É pedagogia. Pedagogia não pode atuar na fundamental, em áreas específicas. Tem que ter pós-graduação. Não precisa ter pós-graduação. As escolas estão contratando. Como as escolas estão contratando? O que elas estão fazendo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de dizer assim, é certo ou errado, é que existe uma responsabilidade do profissional. E o profissional, o professor, ele tem essa responsabilidade de saber qual é a formação adequada que ele precisa ter, né? Se atualizar, procurar aperfeiçoamento. Então, se eu tenho um professor, que ele é um professor de química no ensino médio, e ele fez uma licenciatura em química, é uma coisa. Se eu tenho alguém... Enfim, eu não quero citar exemplos porque eu posso errar nisso, mas a primeira questão que a gente tem que pensar é quem é o profissional. E você, como profissional, você tem que saber qual é a sua formação adequada, tá? Aí, segundo o parecer, tá? Para os professores atuarem nos anos iniciais, ele deve ter graduação, pedagogia ou letras, proficiência, B2, no Common European Framework of Languages, e ter uma formação complementar de educação bilíngue, que eu já vou especificar. Então, veja, isso para as pessoas que já são formadas ou para as pessoas que estão em formação. Isso é o que o parecer exige, que as diretrizes exigem, os três juntos, tá? Você tem que ter letras, você tem que ter a proficiência e você tem que ter uma formação complementar nos anos iniciais. E no fundamental e no médio, você vai ter letras ou a licenciatura correspondente, como eu falei, química, vai ter o B2,
comprovação, e vai ter a formação complementar. Então, os 3, para quem já é formado antes de 2021, no caso, que vai ser a diretriz, ou para quem está em formação. Ok? Aí, essa formação complementar, o que eles especificam? 4 coisas. Ou você tem um curso de ação de 120 horas, ou você tem uma pós-graduação na área, ou você tem um mestrado na área, ou você tem um doutorado na área, tá? Então, essa é a formação complementar. Se formos pensar o que está acontecendo hoje, tem muita discrepância, né? Agora, o que a diretriz está mencionando é que isso que vai ter que acontecer, tá? E aí, é claro que eu não posso vir até aqui, a gente conversar e discutir, e eu vou deixar mais tempo para a gente discutir, não posso vender os meus peixes, né? Eu pedi autorização para minha chefe para vender os peixes. Então, assim, posso? O primeiro projeto, posso? Ó, ela está gravado, ela falou. Então, o meu primeiro peixe que eu quero vender hoje é que nós estamos com essa oferta de um curso de extensão que atende às diretrizes curriculares para educação bilíngue, porque é um curso de 120 horas com esses profissionais que vocês estão vendo, né? Maravilhosos, super competentes. Selma Moura, vocês sabem quem ela é na área, né? O André Headland, a Cândida Palma, né? E eu aqui no meu início disso tudo, né? O nosso curso, ele vai começar dia 22 de fevereiro e ele acaba dia 14/6, nas segundas e quartas-feiras, tá? Das 19 às 22 horas. Obrigada, Inês. Obrigada por estar aqui também. E o investimento é de 5 vezes de 299. Para o Brasil inteiro, online, tá? Se vocês forem pesquisar outros cursos, não tá nesse preço por aí. Então, assim, aproveitem e vocês vão estar regularizados, né? Com o que manda as diretrizes, né? Eles atenderão as diretrizes. Próximo peixe. Estamos com a nossa oferta, está no site, entrou hoje, é semipresencial, tá? É semipresencial, não é presencial, tá? O curso de extensão, não, Rebeca, o curso de extensão, fiquem à vontade, tá? Não. Cinti, que eu já mandei e-mail para você, acho que a gente conversou por e-mail, não é? Eu acho. Seu nome, sua familiar. No parecer, não menciona a questão de conteúdo, tá? Não menciona. Mas, com certeza, você vai ter aqui visão global sobre educação bilíngue, tá? Você vai ter avaliação, você vai ter escrita, né? Com a Candi, né? Você vai ter estratégias comigo. Então, é um curso que ele engloba muita coisa, mas nas diretrizes não menciona o que precisa ter. Mas, com certeza, com essas pessoas, você vai ter uma formação bem completa. E é um curso de extensão. Jaqueline, o curso de extensão é online, tá? Isso, então tá, o online. E aí, eu vou colocar um link aqui para vocês, para quem tiver interessado em fazer uma pré-inscrição, tá? Uma pré-inscrição. Não temos pré-requisitos, tá? Portanto, que você, no nosso link de pré-inscrição, a gente menciona que é importante você saber ler, né? Em ler textos acadêmicos em português e inglês. Então, pode ser que você esteja ainda em formação acadêmica. Tudo bem. Agora, é muito importante para o curso que você saiba ler, né, em português e inglês muito bem, por causa dos textos e tudo que a gente vai trabalhar, tá? Então, esse é o curso de extensão. No final, eu coloco aqui o link para vocês fazerem uma pré-inscrição. Algumas pessoas aqui já fizeram. E aí, vocês acabam recebendo conteúdos em primeira mão.
tá? O preço a gente não lançou para todo mundo ainda, a gente lançou só para quem já fez a pré-inscrição. Após semipresencial aos sábados, tá? Das 8 às 17. Tem os intervalos, tem almoço, tal, né? Mas é semipresencial a cada 15 dias. Então, a gente tentou, assim, adequar, né, as realidades de quem acaba viajando. Então, a gente vai tentar proporcionar, assim, de uma forma que várias pessoas consigam fazer o curso, tá? Semipresencial, ali tá o preço, tá? Ai, que pena, Érica, que pena. É uma pós que a gente teve mais dificuldade de colocá-la de maneira online. A gente está colocando outra, mas a outra pós é de tradução, que vai ser ofertada de maneira online, tá? A essa a gente ainda não conseguiu, mas a gente vai ter que conseguir logo. Aí, nesse sábado, nós teremos algumas defesas de bancas, tá? De alguns artigos dos nossos alunos que estão se formando na pós. Então, nas duas pós, a pós de teoria e prática, de tradução profissional. Eu convido vocês, para quem quiser participar né, assistir a defesa desses trabalhos, porque os temas são relevantes, né? E os temas, alguns são da área de tradução, mas mais outros são da área do bilinguismo, então pode ser que vocês acabem se interessando também por esses temas, se vocês quiserem. Temos um novo curso, né? Eu sei que quem está aqui ama a licenciatura, mas vocês podem conhecer alguém que gosta do inglês, ama o inglês, mas não quer tanto a área de licenciatura. Nós estamos com um bacharelado, né, em Letras em Inglês Internacional. Então, se vocês tiverem alguém que tenha interesse, vocês podem recomendar o curso. O primeiro curso de bacharelado é o primeiro e único, né, bacharelado de letras do Brasil, ok? Muito obrigada. Eu tenho meu e-mail aqui, meu telefone, WhatsApp, se vocês precisarem, e o meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato, tá? O curso de iniciação, as aulas serão síncronas, gravadas. Isso, exatamente isso, Maria Cláudia. Algumas aulas serão assíncronas, no sentido, assim, de realização de trabalhos, de leituras. Então, ele dá uma porcentagem de aulas, das 120 horas, 96 serão síncronas, tá? E aí, as demais serão assíncronas, mas pela questão de leituras e trabalhos acadêmicos que, né, acabam sendo feitos fora do momento online, tá? Mais alguma dúvida? Agora a gente poderia discutir. Alguém tem uma dúvida, alguma discussão, alguma questão que a gente poderia conversar? Pena que em alguns momentos a internet ficou meio oscilando, né? Agora ela ficou boa no final. Nossa, ficou tão boa agora, né, Karina? Ficou excelente. Se você quiser fechar a apresentação, e a gente abre para quem quiser. O pessoal já anotou, anotem aí, tirem foto dos contatos da Karina. A melhor coisa é tirar foto, fazer cópia da imagem. Para todo mundo ter acesso. Acho que sim. Vou colocar de novo, então. E aí eu vou mandar. Pessoal, tirem foto. E aí eu vou colocar, enquanto vocês fazem perguntas e a gente discute, eu vou colocar os links aqui para vocês, tá? Link de inscrição, link de tudo. Ok? Pessoal, todos os microfones estão à disposição de vocês, podem abrir, podem perguntar no chat ali. Diferença entre o curso de extensão e da pós? A Natália está perguntando, Karina. Ah, tá. O curso de extensão, ele tem 120 horas, tá? O curso, a pós-graduação, tem 360 horas, né? E também a questão do tipo de certificado, né? O certificado de extensão e certificado de pós-graduação, né? Então, essa questão também.
mais 120 horas e 360 horas. Os professores do curso de extensão estão na pós, tá? Esses 4 professores estão também lecionando na pós. E é só essa questão mais de, né, outras disciplinas que vocês terão, né? Em questão de conteúdo, a daí Ah, tá. Já mando. Em questão de conteúdo, veja, Natália, com a pós, vocês poderão trabalhar projetos, como desenvolver projetos, né, de educação bilíngue, vocês terão disciplinas relacionadas ao bilinguismo no Brasil, então vocês têm como se vocês tivessem muito mais disciplinas do que o curso de extensão, né? Então, o curso de extensão a gente vai trabalhar avaliação, estratégia, educação bilíngue de um modo geral, e a questão de leitura e escrita, né, alfabetização, literacy. E aí, com a pós, vocês têm isso e muitas outras disciplinas, né? Vamos lá, na prática, os professores que não tiverem este curso de extensão não podem atuar. Isso, Érica, segundo as diretrizes, os professores têm que ter a formação, tem que ter a proficiência, né, nível B2, e tem que ter o curso de extensão de 120 horas. Então, né, não sei se seria na prática ou na teoria, né? Eu espero que na prática, né, que isso seja realmente, né, realizado. Para o curso de inscrição, não temos ainda o link. Me prometeram o link até sexta-feira, tá? Só que assim que eu tiver o link, eu vou mandar mais um e-mail para vocês, para quem já fez a pré-inscrição, tá? Para que vocês possam receber o link em primeira mão também. Até porque nós teremos um limite de estudantes, tá? O curso de extensão vai ser para 60 alunos. Então, assim que a gente vai mandar o link para os pré-inscritos, e aí depois a gente vai lançar nas redes sociais, né? Então, vocês podem ver que a gente ainda não lançou o valor nas redes sociais. A gente lançou só para os pré-inscritos, tá? Ok, obrigada, Aguinaldo, tá? Obrigada. Então, nos vemos no curso, em fevereiro. Isso, Érica, a gente prefere acreditar que vai ser na prática. O curso de Letras em Inglês Internacional, veja, a gente criou um bacharelado, né, que é relacionado à comunicação, relacionado à gestão, tá? A licenciatura, nós já temos o nosso curso de Letras Português e Inglês, tá? Então, aí a gente pensou que não temos ainda um curso para o público que não quer a licenciatura, mas para o curso que já tem, para quem já tem interesse na licenciatura, a gente já tem um excelente curso, né, de muitos anos no mercado, né? Após ganhar o certificado como especialista, e isso, o Extensão também tem certificado da PUC, tá? Como certificado de curso de extensão, tá? Pode falar, Maria Ruth. Oi, então, eu estava agora há pouco mesmo com as estudantes da disciplina de estágio 4, né, que estão concluindo a graduação esse ano e vão para o mercado de trabalho, né, e falamos sobre isso, né, a importância o professor, ele tem autoridade quando ele domina, né, várias áreas, né, da prática dele, né? Então, língua é uma questão, é importante, né? Então, é importante investir na sua proficiência, como professor, né? Eu adoro também formação de professores, na questão da sua proficiência. É importante investir em conhecimento, né? Eu falei para elas, venham assistir a live da Karina, porque justamente entender o que mudou, né? E a importância das diretrizes, porque senão a gente não sabe, né, o que está acontecendo, né? Então, essa questão da formação para trabalhar com o Fundamental 1, a formação para trabalhar no Fundamental 2 e no ensino médio, né? Isso é extremamente importante para que a gente não tenha o que eu chamo de aberrações, às vezes, né? Que é, por exemplo, você ter alguém que não tem formação para alfabetizar uma criança e está trabalhando, porque a gente tem essas situações de propostas, às vezes, de algumas escolas que querem dar tudo, né? E fazem uma proposta de alfabetizar uma criança em inglês
e português ao mesmo tempo, e a gente sabe que não é assim tão fácil. Eu não sei, né, como que funciona alfabetizar uma criança, né? Então, é importante isso, é importante o conhecimento, é importante investir na formação, mesmo porque esse vai ser o diferencial do profissional, né? Com certeza. E eu vejo com muita alegria, porque eu trabalhei muito tempo, né, na área de ensino de língua em escola de idiomas, mas hoje o que a gente tem é a escola, o colégio, né, entendendo a sua responsabilidade de dar educação integral, né, de trabalhar a educação integral. Então, que a criança passe o tempo no colégio, né, e aprenda inglês no colégio, né, isso é fantástico, que é uma coisa na qual nós não acreditávamos, né, na área educacional, por N motivos. Se estudar a história da educação, a gente vê por que isso acontece no nosso país, né, e por que em outros países as pessoas, né, têm esse acesso no colégio, né, já sem precisar pagar mais, sem, né, várias questões aí. Muito embora tenha muito respeito, e acho que as escolas inglesas, elas, né, escolas de línguas, né, em geral, de idiomas, são extremamente necessárias, né. Mas é importante isso, quem está aqui hoje, né, buscando essa informação, entender que é extremamente importante, né, esse investimento, esse parar, estudar, investir mesmo, até, né, financeiramente falando, né, para que a gente possa, né, trabalhar, né, nesse sentido de ajudar o país a crescer, né, várias coisas que acontecem, né, por meio do desenvolvimento da língua, né, então acho que foi, bem interessante mesmo. Obrigada. Obrigada, Maria Ruth. E assim, ninguém está dizendo nada negativo em relação às escolas de idiomas, no sentido assim, elas vão continuar existindo, porque elas vão ter o papel de oferecer línguas adicionais, né? Então, assim, a questão a gente deveria ter o acesso à segunda língua para todos na rede pública, e isso não vai acabar com as escolas de idiomas, né? Pelo contrário, elas vão estar se aperfeiçoando cada vez mais para outras línguas, né? Também, não só a língua inglesa. E até porque nós temos escolas em que oferecem o francês, por exemplo, né? Eu estudei numa escola em que a nossa escola era o alemão. E aí eu poderia foi onde eu fui para uma escola de idiomas em língua inglesa, mas a escola me oferecia o alemão, né? Então a gente tem essas outras possibilidades também para a escola de idiomas. A questão é oferecer a segunda língua para a escola pública e que seja para todos, né? Pode falar, Jaqueline. Oi, boa noite. Tá saindo áudio? Tá, pode falar. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu aprendi inglês numa escola de idioma, sempre gostei muito. Me formei em escola particular, só que o inglês ali não era tão forte. Sim, sempre gostei de inglês, fui atrás disso. Mas quando eu comecei na área da educação como professora bilíngue, eu senti muita falta de uma formação um pouco mais específica para como ensinar inglês para as crianças, que é uma coisa que a gente não tem numa formação de pedagogia comum, ou até mesmo quando você aprende e ensina e dá aulas em escola de idiomas, né? São práticas completamente diferentes. Então, quando me formei em pedagogia, eu comecei muito atrás de cursos de especialização e outras coisas que me fizessem ser uma melhor professora, uma melhor pedagoga bilíngue, né? Por isso que acabei chegando aqui onde estou hoje com vocês. Sim, e é isso que a gente, né, que eu comentei antes. Você entender o seu papel, né, e você buscar esse aperfeiçoamento, você buscar estar adequado àquele contexto. E isso, eu penso que isso é para sempre, entendeu? O profissional tem que estar sempre se adequando. E, às vezes, o que eu fico intrigada é que, em algumas profissões, a pessoa participa do congresso, participa disso, participa daquilo, faz curso disso, faz aperfeiçoamento disso, daquilo. E por que na área educacional, os professores não pensam da mesma maneira? Alguns, né? Não pensam a mesma coisa, né? Que a gente também tem que ter todo esse aperfeiçoamento, a todo momento, certo? Verdade, Kátia, obrigada por lembrar, né? Nós temos o PUC Idiomas,
E no PUC Idiomas, uma coisa também importante para vocês é, dentro das diretrizes, quer dizer, de acordo com as diretrizes, vocês têm que ter a comprovação do nível B2. E o PUC Idiomas oferece 3 testes de proficiência. Então, vocês também podem fazer o teste de proficiência pelo PUC Idiomas, principalmente o TOEFL, né, que é o mais conhecido, enfim, mais amplo, quando se fala de proficiência nesse sentido aqui. Então, vocês também podem fazer os testes lá, tá? O que mais? Eu vou colocar aqui para vocês o link do multilinguismo, tá? Que ainda está como presencial lá, tá, gente? Mas vai ser semipresencial. Acho que é bem importante, né, Karina, você comentar, como você fez, dizer como o PUC Idiomas também está mudando para semipresencial e cursos totalmente online, a sua pós também, né, semipresencial. É uma tendência, né, e isso é bem importante, até eu vi que teve gente que escreveu, puxa, é tão longe, eu não consigo fazer, por isso que o PUC Idiomas também está criando os cursos, eu tenho participado das reuniões lá com a equipe, os cursos para que eles possam ser ofertados também totalmente à distância, para aqueles alunos que não estão em Curitiba, né, que são nossos alunos até do EAD, não estão em Curitiba e querem se aperfeiçoar. Então, é bem, bem importante, nossa, desculpa, falei com a câmera fechada, né, é bem importante, mesmo não estando no site ainda, né, dizendo que o curso é semipresencial, que a Karina está trazendo, e o que eu acho que é mais curioso da noite de hoje é essa importância que nós temos que dar para o estudo ao longo da vida, né? Nós, educadores, não importa se eu estou só na minha língua, se eu vou trabalhar multilinguagens ou o termo que for ser usado, bilíngue, nós não podemos parar de estudar. Então, todas as normativas que têm vindo, a gente tem percebido que até o Ministério da Educação, nas novas resoluções das licenciaturas, na mudança da BNC professores e tudo, tem deixado muito claro que nós, educadores, estamos num processo que é educação ao longo da vida. Não tem mais aquela formação de que eu fiz uma graduação e a gente percebeu aqui quanta gente que já está na segunda graduação, que já está no mestrado, e que a gente tem que continuar estudando para sempre. Né? Então, nos adequando a todas as exigências do mundo do trabalho, mas principalmente nos tornando cada vez mais sólidos naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente faz. Então, se eu vou fazer um curso de 10 horas, 2 horas, 120 horas, 360 horas, cada um vai ter que escolher assim, o que é mais importante naquele momento, o que vocês estão precisando para aquele momento e o que vocês precisam para o futuro. Né? Às vezes, de 4 horas, de 8 horas, de alguma coisa que a gente precisa naquele momento. E hoje, a gente tem uma facilidade tremenda, né, de encontrar os cursos que a gente precisa, e mesmo que eles sejam rápidos, ou uma pós-graduação que é um pouco mais extensa, mas a gente também, agora as pós-graduações, né, a tendência é que elas durem no máximo 1 ano, então também não é um tempo tão extenso quando eu fiz a minha pós, que demorava muito mais. Mas eu acho que o super importante de tudo que a Karina trouxe é essa necessidade de nós estarmos olhando como educadores o mundo, né, no qual estamos inseridos e onde eu estou e onde eu quero chegar. E para isso, qual é o percurso que eu preciso fazer. Né? Então, eu acho que isso é bem importante para a gente. Independente se vocês vão estudar na PUC, em outro lugar, fazer que tipo de curso, mas sempre essa visão de aprendizagem ao longo da vida. Né? Isso tem que ser foco nosso o tempo todo. Isso é verdade. A Jo, gostaria de falar, Jo? Primeiro eu gostaria de parabenizar você por essa fala, né? É sempre muito bom ouvir a respeito dessas questões que são tão pertinentes a nós, educadores, né? Eu só gostaria de comentar a questão do bacharelado em letras internacional, que é bacharelado, mas também há a possibilidade de, se a pessoa quiser, ela complementar esse bacharelado com a licenciatura, né? Então, há essa possibilidade, né? Só queria fazer essa observação. Eu vou
respondendo a Selma aqui. Obrigada, Josélia, é verdade. Até algumas pessoas que já têm licenciatura, vocês têm a possibilidade de fazer o bacharelado, e essa questão de você ser um profissional que não está limitado a apenas uma ou outra coisa, tá? No bacharelado internacional, a gente quer trabalhar muito essa questão da comunicação, como que a gente faz essa mediação entre povos e como essa mediação ela também transforma-se em gestão, tá? Então, por exemplo, obrigada, Jaqueline, vejo você lá então. Você tem você já trabalha numa escola, por exemplo, só que você precisa que os funcionários, o bacharelado, 3 anos. 3 anos. Há possibilidade de 2 anos, mas não com a primeira turma, né? A primeira turma provavelmente vai acontecer em 3 anos, mas a segunda turma, provavelmente, para quem já tem licenciatura na PUC, a gente consegue fazer com que o bacharelado dure apenas 2 anos, tá? Mas aí, por causa das equivalências, né, das disciplinas. Mas, a princípio, Júlia, é bem interessante, Júlia. Ainda mais você que já tem, né, já tem 2 aí, ou mais uma, né? A gente faz bastante equivalência para você, né, Gisélia? Exatamente. Então, assim, voltando só, já respondo, Selma, só um pouquinho. Voltando à questão do bacharelado, você tem uma escola de idiomas e você precisa que você atua numa escola em que você quer que os profissionais também tenham conhecimento da língua. Então, como que você vai criar um projeto, né, para que esses outros profissionais também tenham conhecimento da língua? Você, como professor, às vezes nos falta conhecimento de toda essa elaboração, de toda essa gestão, né? Então, você ter conhecimento da língua, como mediar, as questões interculturais. Então, o bacharelado, ele vem bastante a somar também para o curso de licenciatura, tá? A minha linha de pesquisa, assim, de paixão eu posso falar que a outra é melhor, é que eu mais gosto do que essa, né? Eu vim aqui e falei tudo do bilinguismo. Eu gosto muito do bilinguismo. E dentro do bilinguismo, ó, minha sacada. Dentro do bilinguismo, a gente tem o IEMAI, tá? Que é o inglês como meio de instrução. Então, hoje eu atuo na área da formação dos professores universitários, tá? Isso me encanta bastante. Os professores, por exemplo, da área de direito, como eles dão aula, né? O que precisa para eles darem aula? Basta ter só o inglês? Como que é essa formação desses professores? Só que quando eu falo desses professores universitários, eu também vou estender isso aos professores do ensino médio, fundamental e infantil. Então, eu gosto muito da formação dos professores, da área bilíngue e do inglês como meio de instrução. Ficou muito louco assim? Ou dá para dá para entender mais ou menos o que eu gosto? Tá sucio, né? Viu, Julia? Então, aí você mistura, né? Daí a gente faz TCC, faz PIBIC, né, Romulo? E, né, American Academy, os meus fãs do TCC. Isso mesmo, o Edson. O Edson é nosso aluno nota 10 em TCC de pós, né, Edson? Vou colocar aqui de novo, tá, Selma? Mas assim, gente, quem me conhece sabe que eu adoro escrever um artigo, né? Rômulo, a gente adora escrever um artigozinho, então assim, se tiver ideias em relação a bilinguismo, né, educação bilíngue, em relação enfim, né, Natália? E assim, IEMAI, tá? Formação docente, tudo isso eu gosto. Pessoal, nós estamos a 1 minuto, né, de fecharmos o nosso horário.
Então, eu vou começar agradecendo a Karina mais uma vez, agradecendo a professora Josélia, que teve essa ideia quando nós conversamos sobre Conexão Humanidades, ela rapidamente trouxe essa ideia da Karina conversar conosco, então quero agradecer a Josélia, agradecer a todos que estiveram aqui essa noite, tantas contribuições, foi a conexão mais agitada e mais animada que nós tivemos. Aliás, letras está arrasando, né, Jô? São as conexões que sempre tem muita gente, muita participação, isso é muito bom. Muita gente participando, né? A outra faz isso com a gente. Eu só vou querer que você responda uma perguntinha que eu coloquei no chat, se você puder responder, porque eu fiquei curiosa, eu achei super interessante aquela questão da palavra passear. Let's go passear, que você fala, né? No lugar de... Eu perguntei que outras palavras, além de passear, você costuma usar no lugar de uma palavra em inglês, quando conversa com seus pequenininhos lindos? Então, tem muita coisa que a gente usa aqui em casa, porque dentro de casa a gente tem pessoas que a gente eu e meu marido a gente só fala inglês com eles, mas tem outras pessoas, né, na nossa família e pessoas que nos ajudam que elas falam português. Só que é muito engraçado. Lembrei de uma, let's papá. Let's papá. Que algumas palavras, por exemplo, a palavra lixo, uma palavra que demorou muito para existir no vocabulário aqui dentro de casa, porque as pessoas falavam daí para os meninos, joga no trash, joga no trash. Então, assim, também tem esse inverso de que as pessoas ao nosso redor, elas aprenderam muito, muito o inglês, e aí elas acabam usando palavras em inglês que elas não usam com os meus filhos em português, né? Então, isso também é legal, como as pessoas conseguem ouvir e entender muito o que a gente fica falando o dia inteiro aqui em inglês. E as pessoas que não tinham conhecimento da língua. Né? E isso é bacana também. Nossa, bem legal. Aí entra uma questão afetiva, né? Que, se eu não me engano, foi a Érica que comentou. Como são pessoas que convivem com as suas crianças, tem toda uma relação de afeto envolvida, essa questão facilita, né? Essa mudança para o inglês, né, na hora da fala, dessa tentativa de falar em inglês com as crianças. Isso é legal. Isso é verdade. Uhum. Laiane quer falar rapidinho. Oi, prof, tudo bom? Eu só ia comentar sobre o que, em relação ao inglês que você usa com seus filhos, porque o meu avô, ele é boliviano, então o meu pai foi ensinado com espanhol. Então aqui em casa a gente também usa algumas palavras em espanhol, por exemplo, puxarão, que seria a concha para pegar o feijão. Então eu sempre usei essa palavra, e quando eu vou na casa dos meus amigos, eu falo, onde está o puxarão? E as pessoas ficam, hã? Como assim? Depois que eu fui só descobrir que é concha o nome em português, mas eu sempre hoje falo puxarão ainda. Isso é engraçado porque é uma verdade para você, né? Isso, esse vocabulário, ele se tornou uma verdade. E para você, não importa se ele é português ou inglês ou boliviano, enfim, qual é a língua? Agora eu falei besteira aqui. Tem castelhano, espanhol, catalão, são as variações. Então, para você, quando criança, isso era uma coisa só. E é o que eu vejo com os meus filhos. Às vezes é uma coisa só. Eles não sabem como falar tal coisa em português porque eles escutam aquilo só em inglês. Ou eles só escutaram aquilo em inglês e não sabem como é português, ou vice-versa. Né? E isso é uma verdade para você. Então, isso é muita questão afetiva. Né? Muita questão afetiva. Deixa eu só dividir uma coisa rapidinho, muito rápido. O meu afilhado, ele tem 6 anos, né? E a irmã tem 21. E desde pequenininha também eu começava a falar várias coisas em inglês com ela. E aí, às vezes, eu estou falando alguma coisa e ele falou, Dinda, vamos falar em língua normal? Aí eu falo, meu filho, inglês é uma língua normal, só é uma língua diferente da nossa. Aí, foi sair eu, meu marido e ele. Aí eu perguntei assim, o Dindo vai na padaria, você quer alguma coisa? Ele falou assim, não quero não.
Aí eu fui e falei pro meu marido em inglês, olha, traz um tic-tac para ele, mas eu não usei a palavra tic-tac. Eu falei outras coisas, ele na cadeirinha atrás. Eu falei, então traz um tic-tac para ele, que depois ele vai querer um chocolate, mas eu não usei essas palavras para ele não associar. Aí ele parou, falou, Dinda, eu não falei eu não quero nada. Eu olhei para meu marido e falei, eu não acredito. Lógico que ele não entendeu todo o contexto, mas ele observou que alguma coisa ali estava se referindo a trazer alguma coisa para ele. E assim, esse espaço está muito aberto na cabecinha dele. Sim. Né? Eu é muito vejo interessante isso. Ele, só rapidinho, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, Dinda, eu falo o número em português e você fala em inglês. Tá bom. Falei, depois a gente troca, pode ser. Aí ele falou, 1, 2. Aí eu falei, ele, 1, 2, 3, eu falei. Aí quando ele foi falar 1, 2, 3, 4, ele misturou, ele começou a falar 1, 2, e ele não sabia. Eu falei, bom, o espaço já está criado, agora é só ir depositando outras coisas. Muito interessante isso. E essa questão do código, que você criou um código que você pensou que ele não iria entender, né? Um código entre vocês dois. E o que eu vejo é que um dos meus filhos, o que é mais relacionado à linguagem, ele está criando um código próprio. E nós criamos códigos, nós tínhamos diários, e a gente criava uns códigos que os nossos pais nunca iam adivinhar o que a gente estava escrevendo. E eu estou vendo que ele, com 5 anos, ele está criando umas palavras, eu falo, o que é isso? Ah, é tal coisa em inglês. Ele criou uma palavra, tipo, out of the blue. E ele está criando umas palavras, umas coisas, ele que entende, por enquanto, né? Mas eu acho muito legal essa questão desse novo código, que eles começam, né? Ah, se minha mãe fala assim comigo, né? As pessoas falam assim comigo, de repente eu posso ter esse outro aí e tal, né? Mas eu já tive perguntas assim, quando que você vai falar em francês com a gente, então? Porque agora a gente já sabe inglês. Daí eu faço, eu aprender, daí eu começo. Mas assim, ou até quando você vai falar inglês com a gente, sabe? Então, assim, a gente tem essas perguntas aqui em casa também, né? Mas é muito engraçado como essa mente fica mais aberta, né? Fica mais aberta. Não tem esse conhecimento, não tem esse acesso, infelizmente, né? O que eu sempre falo aqui em casa é oportunidade. Vocês estão tendo oportunidade. Então, essa oportunidade, eles precisam saber que isso é uma oportunidade, que não é para todos, né? Legal. Isso o Ciro explica, né? O signo é arbitrário. Então, é lógico que ele pode criar as palavras dele. Claro. Só daí não sei se vai haver inteligibilidade, mas ele pode criar. Tudo bem, tudo bem. Legal. Karina, muito obrigada pela sua fala, foi muito boa, né? Ainda em novembro nós teremos mais uma conexão interativa, daí com a professora Janice Thiel, que é professora de literatura do curso de letras, professora de literatura e de língua inglesa também, ela trabalha com as literaturas de língua inglesa. E ela vai fazer uma live, uma conexão interativa, associando literatura e cinema, algo que vai ser, acredito eu, bastante legal, tá? E mais uma vez, Karina, muito obrigada, tá? Por ter aceito o convite, por estar aqui conosco, falando do bilinguismo, né, do multilinguismo, né, que é algo, acredito eu, de bastante interesse. Ok? E vamos te chamar para outras oportunidades. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Vamos abrir sua câmera para a gente tirar uma foto. Quem quiser abrir também, abre a câmera, Jô, para a gente tirar uma foto ali. Mesmo às 9h40 da noite, ainda dá para a gente tirar uma foto. Nossa. Vamos ver quem. Abre aí, Jô. Também estou com saudade. Olha lá, ó. Mas precisamos de mais gente. Vamos lá, Yane. Érica, quem mais? Abre a câmera. Se tiver aí, abre a câmera. Júlia. Natália. Não acredito. Eu vou fazer igual na aula. Espera aí, deixa eu ver quem é que está aqui ainda. Vamos, Natália. Quando a gente vê os alunos.
Olha, o povo saiu. Que feio. Vamos, Laiane. Tá aparecendo bem mais? Selma, cadê? Ah, Então, Catarina. mais uma, mais um. O pessoal está fugindo, só a câmera. Não. Aê, Vai lá, Karina. cadê a Ruth? A Ruth saiu? Não, só podem aparecer 4, né? Nós estamos no Collaborate, só ficam 4 na tela. Ah, O que pena. Collaborate não deixa aparecer mais gente, é uma pena. Mas já dá para a gente tirar aqui, gente. Faz Você um se print. escondeu? Você está tirando, Kátia? Vou fazer o print agora. Fiquem quietinhas, bonitas, sorrindo, todo mundo. Agora, 1, 2 e já. Aí, muito bem. Muito bom, pessoal. Obrigada, boa noite, bom descanso. Obrigada, Karina, Ju. Obrigada, pessoal, todo mundo conosco. Até a próxima sobre cinema, né? Cinema e literatura, né? Então, tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Até mais.